livro que nós estamos estudando? Vocês falaram provérbio, agora eu quero ver quem vai acertar. Qual é o capítulo de provérbio? 10. Glória a Deus. Então nós vamos ficar de pé. Agora outra pergunta, qual o versículo nós paramos? 6. Olha lá, viu? Então, versículo 6 até o 12. Vamos ler todo mundo junto? Amém. Bênção há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco paurador será transtornado. Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. O que acena com os olhos dá dores, e tolo de lado será transtornado. A boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Amém. Se der, nós vamos continuar. Vamos falar então até o versículo 12. 6 versículos. Depois nós iremos continuar, porque o livro de Provérbios é um livro que fala muitos assuntos. Vamos se alegrar. Como que a palavra de Deus no Velho Testamento fala de Jesus, né? Fala da salvação, fala do plano de Deus. Então o versículo 6 diz: bênção há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. O ímpio, irmãos, são aqueles que se rebelam contra a verdade e praticam coisas que não agradam a Deus. Até mesmo entre o povo de Deus existem ímpios, como o Senhor disse, né? Porque a palavra de Deus, quando dirige a palavra ímpio às pessoas, são todos, mesmo sendo religiosos, todos que praticam o mal. Então diz aqui que bênção há sobre a cabeça do justo. Irmãos, o justo, como eu falei semana passada, né, é aquele que anda em justiça, praticando justiça. Então a bênção vem sobre ele, pratica justiça. Vamos falar uma palavra mais simples, né? Quem planta bênção, colhe bênção. Quem planta justiça, colhe justiça. Então é certo que a bênção venha sobre o justo, porque o justo planta e pratica o que é correto, o que é justiça. Então ele não vive debaixo da maldição. Ele pode ser provado por Deus, mas Deus não abandona ele em momento algum. Deus prova o justo, mas não abandona. Agora o caminho do ímpio é transtornado, é todo virado assim, cabeça para baixo, amassado. Deus faz coisas terríveis, né? Porque o Senhor é justo. 7. Preste atenção no versículo 7. A memória do justo é abençoada. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. A Bíblia diz que a memória do justo é abençoada. Quem pode lembrar alguma palavra, algo que fala sobre isso? A memória do justo é abençoada. Sabe o que é a memória aqui que está falando? A memória do justo? É o seu nome, é a sua vida, né? É as suas obras. Também, né? Que as coisas, quando o justo não vive em justiça, praticando justiça e se arrepende do mal, Deus não trará na memória dele os pecados antigos. Mas a Bíblia diz que a memória do justo, o justo permanecerá, é para sempre. A memória do justo é eterna, como está escrito aqui. Nós vamos ver já. Então, a memória, o justo ficará em memória eterna. Quer dizer, a Bíblia diz lá no Apocalipse: bem-aventurados
os mortos, que agora morrem no Senhor, para que descanse de seus trabalhos, e as suas obras, as obras dele, as obras praticadas, os sigam. Quer dizer, a memória eterna, porque o memorial é algo escrito a respeito da pessoa que já passou aqui. Então, a memória do justo é o que ele fez, é o que ele praticou, é o seu nome escrito no livro da vida. Será eterno, será abençoado. O justo tem uma palavra disso. O justo ficará em memória eterna. Permanecerá em memória eterna. O justo. Porque os justos são todos aqueles que realmente estão em Jesus. Porque para Deus os únicos justos são aqueles que creem em Jesus e são justificados pela sua fé em Cristo Jesus. Então ele ficará em memória eterna, porque o seu nome do livro da vida nunca se apagará. Veja bem que fala de nome. Agora veja a outra parte desse versículo. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. O nome dos pecadores, dos ímpios, apodrecerá. Isso significa que uma coisa que apodrece, ela se desfaz, ela se desmancha, ela acaba. Então vamos ver uma palavra no livro de Jeremias, novamente, irmãs dizendo, Jeremias 17, perdão. Viu? Como é que Jeremias fala? Todo mundo abriu Jeremias essa semana. Jeremias 17, versículo 13. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Seu nome será escrito sobre a terra, na areia. Um nome escrito na areia é diferente de um nome escrito na pedra. O nome esculpido na pedra permanece, mas o nome esculpido na areia, o vento desmancha e a água da chuva desfaz. Então o que está escrito em Jeremias é o mesmo sentido de Provérbios. O nome dos ímpios apodrecerá, e os que deixam o Senhor, seu nome estará escrito na terra. Na terra passa um pé, pisa, não é? Vem a chuva, desfaz, o vento vai soprando e ali vai embora, desaparece o nome. São expressões que a Bíblia usa dizendo que os ímpios não ficarão em memória eterna, mas os justos que agora morrem no Senhor, suas obras o seguirão, por causa do seu trabalho de justiça praticado em Cristo Jesus. Todos que praticam obras, falam corretamente, não é? Tratam as pessoas corretamente em justiça, permanecerá a sua vida e o seu nome em memória. Sabe como tem aqueles memoriais, né, que tem o nome da pessoa e ali fala o que ele fez, que foi isso, que foi aquilo, que ele praticou algo bom. É claro que todo mundo quando morre sempre nunca falta uma placa falando bem da pessoa, nunca fala o mal, né? Às vezes morre no pecado, morre devendo, xingou alguém, não se consertou, morre em tiroteio, morre assaltando, morre na droga, mas sempre tem uma placa lá dizendo, né, alguma coisa boa da pessoa. Mas não adianta falar a bondade da pessoa se ela morrer no pecado. Morreu no pecado, o seu nome não permanecerá para a memória. Ficará escrito na areia. Eu não quero meu nome escrito na areia, eu quero meu nome escrito na rocha. E a Bíblia diz que a rocha é Cristo. 1 Coríntios 10. E a pedra que seguia era Cristo, né? Uma hora nós vamos falar sobre esses significados, como que o Velho Testamento fala do Santo Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. Então, irmãos, vamos para outro versículo? O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco, tagarela, falador, paurador, é a mesma coisa, será transtornado. Aqui, essa palavra paurador é pessoa que fala demais, fala muita coisa inconveniente. E muitas pessoas que falam demais procuram se justificar para não aceitar os mandamentos.
Mas diz que quem aceita os mandamentos são sábios, pessoas sábias. Porque está escrito que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, os que amam o mandamento são pessoas sábias. Mandamentos são feitos para o bem-estar nosso. Os mandamentos foram feitos para nós escapar das ciladas de Satanás, para termos uma vida melhor, para termos uma vida mais sossegada. Quando nós prestamos atenção nos mandamentos e meditamos neles, nós encontramos vida nele. Nós encontramos um caminho perfeito, um caminho que nos ajuda a desviar da tristeza, da amargura, da dor e da angústia. Por isso que a pessoa sábia, ele presta atenção nos mandamentos. Mandamento para mim é luz, irmão. Mandamento de Deus para mim é uma alegria, um gozo no meu coração. Eu não sinto nenhuma tristeza em mandamento. Pode descer além a pregação, que mandamento para mim é maravilha. Aleluia. Quando jovem nas igrejas não gostava de nenhuma pregação xoxa. E nenhuma pregação de cheio de consolações mentirosas. Eu gostava da verdade. A palavra verdadeira. Sempre gostei porque ela me faz bem. Ela pode doer na hora, igual a injeção, dói na hora, mas depois você sente. E o remédio entrou e vai fazendo bem. Então, o mandamento do Senhor é perfeito e alumia a alma, como diz no Salmo. No outro Salmo diz que o mandamento do Senhor é perfeito. Todos foram feitos em retidão. Acho que nós lemos isso outro dia aqui. Foram feitos em retidão, ou aqui mesmo, foram feitos em retidão. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Não é? Então diz assim, o sábio de coração. Veja, irmãos, que não está falando da sabedoria do intelecto, ou seja, da cabeça, da mente. Intelectual é a pessoa que tem a cabeça boa para aprender um monte de coisa, mas ele não tem sabedoria de coração. O sábio de coração é aquele que se humilha diante de Deus. É uma outra sabedoria. Paulo falou em 1 Coríntios que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo. Se alguém chega diante dos irmãos e sabe falar inglês, fala um monte de coisa, sabe fazer matemática, sabe falar o que está acontecendo no mundo todo, e conhece o nome dos artistas, conhece o nome dos cantores, conhece o nome de roupa, irmão, não fique enganado, não se sinta diminuído achando que essa pessoa é sábia. Sábio para Deus são aqueles que são sábios de coração, humilde de coração, que ouve os mandamentos. Jesus, quando estava pregando, aqueles homens inteligentes da época ficavam questionando e debatendo com Jesus. As pessoas humildes ficavam ouvindo, guardando no seu coração e seguindo a Jesus. Estes eram sábios, aqueles eram tolos. Porque a sabedoria deste mundo, na mente do ser humano, pode desviá-lo da verdade. Ele se sente orgulhoso por conhecer tantas coisas, por ter uma faculdade tremenda, por ter estudado tanto. Então ele se sente superior àqueles que nem sabem falar direito. Mas para Deus, sábio é aquele que de coração se inclina a entender, a conhecer os mandamentos de Deus. O apóstolo Paulo era um homem sábio, falava vários idiomas, mas ele disse que considerou aquilo tudo como se fosse um esterco. Para ele tinha que começar de novo. Ele viu que tudo que ele estudou na lei, ele levava para um outro sentido. Ele tinha outra sabedoria que não aproveitava. Ele considerou isso, porque ele viu que perdeu foi tempo. Aí então ele começou a buscar tempo e anos prestando atenção em tudo que ele conhecia na letra, nos estudos do Velho Testamento, porque só existia o Velho Testamento. Ele foi estudar as Escrituras para entender o que a palavra fala de Jesus. E aí o Espírito Santo revelou a ele coisas grandes e firmes que ele não sabia. Ele disse que se sentiu o último dos apóstolos, a escória. Ele conseguiu, irmão, ser um homem sábio, conseguiu se humilhar, colocar toda aquela bagagem de sabedoria dele debaixo dos pés e deixar que a outra sabedoria viesse para o seu coração. Tornou-se um homem muito humilde, um homem muito sábio do mundo, não é? Se fez louco para ser sábio com Deus, e Deus assim o abençoou. É maravilhoso, irmãos. Não podemos misturar a sabedoria de colégio, a sabedoria de faculdade com as revelações das coisas de Deus. Não foi isso que Jesus disse? Pai, ele feliz da vida. Jesus estava muito feliz. Os apóstolos estavam alegres.
tinham voltado e os apóstolos estavam felizes. Senhor, o teu nome, Senhor, até os demônios se sujeitaram a nós, Senhor. Disse Jesus, não alegrai-vos com isso. Alegrai-vos antes, os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Aí Jesus se alegrou em espírito e disse, Pai, graças te dou, Pai, que ocultaste essas coisas dos sábios e inteligentes e revelaste aos pequeninos. Olha aí. Os sábios deste mundo têm que se fazer como criança, nascer de novo, começar de novo. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos para o outro versículo. Quem anda em sinceridade anda seguro. Veja esta palavra. Mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. O que é perverter? Por exemplo, eu perverter o meu caminho. Perverter, irmãos, é estragar. Por exemplo, o menino aprendeu a respeitar o pai dele. Aí eu chego assim, que nada, pai, lá chega pro seu pai e xinga ele, ó. Estou pervertendo ele, estou estragando o modo dele viver. Então, perverter o meu caminho é modificar para o mal. Começar a fazer coisas espertas dos espertos deste mundo que praticam o mal pensando que vão fazer justiça com as próprias mãos e se dar bem contra o seu próximo. Perverter o seu caminho é deixar de praticar justiça e fazer coisas erradas. Então logo a pessoa é conhecida, logo todo mundo fica de olho nele, ó. Cuidado, não confia muito aqui no fulano ali não, cuidado. Então ele vai ser conhecido porque todo mundo vai falar. Cuidado, vai alertar alguém sobre ele, ó. Cuidado na amizade que você está andando, cuidado. Porque dali não é flor que se chegue não, hein? Cuidado, hein? Ó. Então será conhecido. Agora, o sincero aqui diz que o sincero ele anda seguro. O que pratica a justiça, o sincero, o fiel, anda seguro. O que é andar seguro? Andar seguro, irmãos, é você andar sem medo, você não está devendo ninguém, você não pratica o mal quando você foi sincero, conversou, foi lá, você não se escondeu, você estava devendo o seu dinheiro para aquela pessoa, você foi lá, olha, meu, lembra que ele tratasse esse mês agora, mas, rapaz, está uma situação tão difícil que eu ainda não consegui, rapaz, teu dinheiro. O que você pode fazer? Você pode esperar um pouco mais? Ou você quer alguma coisa? Isso é sinceridade. Ao invés de fugir, vem lá o que você está devendo, você olha de longe assim. Vai correndo? Não, você vai de encontro ao problema. Como um primo meu fez, que hoje ele tem grandes negócios. Ele saiu da cidade de Campos, onde nós nascemos, não é? Saiu fugido para não ser morto, porque ele começou a dever várias pessoas e não pôde pagar. Aí ele não era cristão. Quando foi para o Rio de Janeiro, entrou numa igreja, se converteu, o Senhor usou um profeta e disse para ele: lá de onde você saiu, eu vou te exaltar naquele lugar. E meu primo confiou nessa palavra. Aí usou o jeito dele, né? De chegar lá, botou um casaco preto, um chapéu preto e um óculos escuro. Aí quando ele encontrava as pessoas que ele devia, ele chegava perto, e aí, tudo bem? A pessoa olhava assim, ficava um pouco assustado. E aí ele tirava a voz: sou eu, Júlio. Aí a pessoa: rapaz, quanto tempo? E aí, irmão, você sabe que eu estou te devendo? Não, eu sei. Poxa, me dá uma chance, eu quero pagar, mas eu não tenho condições, por isso que eu fugi. Eu estou devendo várias pessoas, eu quero pagar um por um direitinho. Não, tá tudo bem. E assim ele foi fazendo. E aí ele foi conhecido como Chapéu Preto, até a padaria dele, padaria Chapéu Preto. Então esse meu primo se converteu e Deus o exaltou. Quem anda sincero, anda seguro. Mas não fique quietinho, fazendo de conta que você não está entendendo o seu erro. Não, chega e confessa e fala, chama para uma conversa, vamos bater um papo, vamos conversar, vamos ser sinceros. Aí você vai sair dali seguro. Seguro, porque foi desfeita aquela situação, aquela coisa, anda escondido, e fica quieto, faz de conta que não está entendendo nada não. Faz de conta que você não está entendendo nada. Não, você sabe o erro, seja sincero, conversa. Porque saindo dali, você anda seguro. Anda seguro, não tem o que temer. A Bíblia diz que o justo, aqui em Provérbio, o justo anda confiado como filho do leão. Foge os ímpios sem que ninguém os persiga. Mas qualquer justo está confiado como filhote, né, do leão. E é isso aqui que está falando. Quem anda sincero, anda seguro. Tem um ditado do mundo assim: quem não deve, não teme, não fica com medo.
Então quem não deve a Deus, quem não deve às pessoas, dever não é só no dinheiro da mãe, é dever, não é? As coisas, né? Então, é isso aí. A palavra, isso aqui é um mandamento ruim? Isso aqui me faz bem, parece até um manjar gostoso, com leite moço e tudo. Eu estou comendo aqui, é uma alegria para mim. Porque eu aprendo, assim, puxa, eu confio nessa palavra, eu tenho fé nessa palavra, eu acredito nela, e eu vou aplicá-la na minha vida, no meu viver. Eu quero ser sincero, Senhor, eu quero ser correto, eu quero ser justa, eu quero ser justo. Isso, não vou ter medo de nada. A Bíblia, irmão, só ensina coisa boa. É que nós ficamos questionando e não queremos colocar em prática, porque gostamos, às vezes, de um modo que nós achamos que dá certo. Não dá certo. O nosso modo, fora das Escrituras, nunca deu certo, irmão. Qual foi o homem que consertou o mundo? Ninguém. Só teve um homem que consertou as pessoas, mas o mundo ele não consertou porque o mundo não o recebeu. É Jesus. Todos aqueles que recebem a Jesus, que recebem o seu mandamento, recebem a sua palavra, é instruído por Jesus, tem uma vida diferente. Glória a Deus. Aleluia. É isso que estão me ensinando, aleluia. Glória a Deus. Versículo 10. O que acena com os olhos dá dores. Essa palavra eu custei entender. Sabe que eu fiquei estudando essa palavra, irmão? Porque assim, eu tive que recorrer várias Bíblias para entender, porque algumas coisas foram ditas para o costume daquela época. Aí para você traduzir uma coisa que a gente não aplica o nosso viver hoje, é difícil até para mim pesquisar, porque às vezes preciso pesquisar em livros da história da época para ver a palavra que eles usavam lá, o que significava aquilo dali, para você entender. Não é só, dá um piscar de olho, dá dores? Eu dei dor para vocês? Nem dei dores para mim. Aquele que acenar com os olhos é fazer isso aqui, ó. Você fazer aquele cenário assim, aquele... Não é isso não. Não é isso não, pensei nisso tudo. Eu busquei, sinceramente, umas 6 Bíblias. Eu sei, a gente busca, né? Eu tenho em casa algum dicionário, algumas coisas que eu não tenho nada, eu fui na internet. Eu falei, gente, essa palavra, Senhor, me ajuda a entender. Aí li numa Bíblia, li em outra tradução, fui lendo, até que eu cheguei à conclusão do que realmente comecei a me transportar para aquela época, para eu entender um pouco do que está falando esse versículo. O que acena com os seus olhos dá dores, oferece dores. Bom, segundo o entendimento, né, o que acena com os seus olhos dá dores, e o tolo de lábios será transtornado. Acenar com os olhos não é fazer nenhum... A gente acenar fazendo assim, mas não é nesse sentido, é acenar com os olhos. Quando você fecha os olhos, você está acenando. Você está acenar. Quando a pessoa está acenando, oi. É um sinal. É um sinal. Olha quantas coisas eu estou fazendo com a mão. Aqui, ó. Viu? Só com a mão quantas coisas. Então, acenar com os olhos. Depende do que está. Aí a pessoa vem falar comigo, ó. Eu fecho meus olhos em sinal de quê? De rejeição. Então acenar aqui é fechar os olhos para a verdade, não é? E não aceitar as correções. É um gesto que as pessoas faziam na época, né? Mas significa, não é? Acenar com os olhos é fechar os olhos para a verdade. É não aceitar. Então, irmãos, a pessoa que verdadeiramente não quer a correção, fecha os olhos para ver. Quando vê as coisas erradas também quer nem saber. Esse aqui só oferece dor, dá dores. Ele causa dores. Ele é uma pessoa que causa problemas, não é uma pessoa boa. Uma pessoa que concorda com o erro, não concorda com a verdade, não quer ouvir a verdade, é uma pessoa de dores. Quem vive com essa pessoa vai ter problema. É isso que está dizendo isso aqui, ó. O que acena com os olhos dá dores, e o tolo de lábios será transtornado. Irmãos, por exemplo, transtornar, eu já falei, não falei hoje o que é transtornar? Não, eu falei, foi a palavra... Eu falei uma palavra semelhante.
porque o 8 o louco falador será transtornado. Isso, é a mesma coisa então, não é? Então diz aqui que o tolo de lábios será transtornado. Eu falei sobre transtornar, uma vida transtornada, uma vida bagunçada, angustiada, problemática. Isso é transtornado. Por que o tolo de lábios será transtornado? Sabe explicar, Isabel? O tolo de lábio será transtornado. Atenção aqui, olha, bem nos meus olhos aqui na aula. O tolo de lábio será transtornado, irmã. Irmã. O tolo de lábio. Lábio tolo é pessoa que fala coisas inconvenientes. O tolo de lábio será transtornado. Insano? Eu acho que fala muita coisa que não muitas coisas que não deve, né? E depois ele se enrola com as próprias palavras dele. Se enrola com as próprias palavras dele. Ele falou mais ou menos, é isso aí. A pessoa que. Provérbio diz assim: quem muito abre a boca tem perturbação na alma. Quer dizer, vai ser transtornado. A pessoa que fala muita coisa inconveniente, as suas palavras, Jesus disse assim: por tuas palavras tu serás justificado, e por tuas palavras tu serás condenado. Ele também diz: toda palavra ociosa sem valor, sem trabalho, que está descansada para o mal, toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Por isso que o cristão não deve estar falando da vida dos outros, fazendo fofoca, não é? Deve orar, agradecer a Deus, não deve ficar murmurando. Até dentro de casa, uma palavra que você fala, como, oh, que droga, cai uma coisa no chão, você fica com raiva, não é? Esta palavra vai te transtornar durante o dia, ela vai servir de maldição sobre você durante o dia. E tem palavras que as pessoas falam que as pessoas vão se auto-amaldiçoando a semana inteira falando coisa. Por exemplo, você faz uma coisa, aí você diz assim: puxa, eu sou burro mesmo, hein? Nunca fala isso. Não tem essas expressões? Eu não sei aqui como é que as pessoas falam, mas no nosso lugar as pessoas se auto-amaldiçoam. Puxa, pai, falta de inteligência minha. Aí começa a falar um monte de coisa contra si mesmo. Não se deve falar nada disso. Ah, eu sou um desastrado mesmo. Não, você não fala isso. Eu só errei, você só errou. Puxa, errei aqui. Então, ó, o tolo de lábio transtornará a sua própria vida. Será transtornado, porque as coisas que ele fala vai transtornar a ele mesmo. Aquilo que houve semear. Entendeu, Isabel? Agora, irmã Isabel. Então fala com tuas palavras. O tolo de lábios será transtornado. A pessoa que fala demais e acaba falando coisas que não deve, quando ele vai ver, acaba. Não, foi isso que ele falou. Ele falou que vai fazer mal a ele. Causa mal para ele mesmo. É simples, Isabel. Todas as coisas ruins que as pessoas falam causam mal a si mesmo. Só isso. Vocês têm que aprender a importar, poder, vocês pregar para as pessoas. Imagina, você vai pegar e dizer assim: não, isso quer dizer, aí vai lá, volta cá, faz uma costura aqui, tira de novo. Não, você tem que saber. É uma palavra clara. Saber pegar o arroz, né, cozinhar, tá aqui prontinho, porque o de fora é igual criança, tem que mastigar tudo prontinho. Então, é importante nós sabermos assim, pegar o versículo, entender e formar uma frase simples para passar para as pessoas. Então o tolo de lábio transtorna a sua própria, né? Será transtornado. O que quer dizer isso? Quer dizer que o que você fala de ruim contra as pessoas, contra o seu pai, contra a sua vida, contra as pessoas, tudo que você fala, piada, palavras inconvenientes, isso vai causar um mal para você cedo ou mais tarde. Você vai colher. Hã? É, toda palavra é uma maldição, né? É um pecado, né? Pastor, Sim. A escola tá ficando boa, tem pergunta, né? Tem que ser dentro do que eu sei, né? uma vez eu tava no mundo, né? Sim. Eu inventei uma mentira. Você inventou uma mentira quando você estava no mundo? É, quando eu tava no mundo. E aquela pessoa foi, só que eu de outra pessoa. Te desmentiu, Sim. a pessoa soube que você falou, ele desmentiu você. Não, de outra pessoa. E aí o que você fez? Ficou com vergonha, né? Então, você foi transtornado. Por quê?
porque você passou uma vergonha e não pôde nem falar nada, né? É isso aí. Viu como é que ele está entendendo? Veio na mente dele um caso que é semelhante à palavra. É isso que nós estamos fazendo. Fazer os irmãos entender o que significa essa palavra, aplicando no viver de vocês, trazendo alguma experiência dentro do assunto. É isso aí. Então, você falou uma mentira. Chega perto do pastor, tá tudo bem, tá tudo santo, mas em casa, no trabalho, em outro lugar, tu tá fazendo coisa errada, vai ser transtornado a qualquer hora. Jesus nos disse isso: o que for conversado dentro do quarto será anunciado em cima do telhado, no lugar mais alto. Quer dizer, que não tem nada oculto que não vai ser revelado. Então é melhor a gente desfazer antes do dia do juízo. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 11. A boca, olha a diferença dos lábios do tolo, agora a boca do justo. A boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Olha, novamente, a violência cobre a boca dos ímpios. Significa que o que eles falam de ruim, a violência virá sobre eles por causa da sua boca, vai cobrir sua boca, não é? Eles falam de violência, falam de maldade e colhem violência e colhem maldade. Agora diz que a boca do justo é um manancial. Você sabe o que é um manancial? Quem sabe o que é um manancial? Eu nunca vi um manancial, por exemplo, de mel, como está na Bíblia. Manancial que mana, tem muita quantidade. É uma fonte. Tem um manancial. Eu já vi manancial de água quando era muito garoto com o meu tio. Ele me levou numa gruta onde nascia a água do rio que tem onde nós vivemos e fomos criados, né? Aí, então, num lugar assim, aquela água se brotava, se fazia assim, suavemente, assim, ia debaixo da terra, num lugar alto. E depois ia correndo entre as pedras. Que coisa linda. Já vi na internet, um manancial de águas. Ela vem de baixo, assim, aquele manancial. Manancial que mana. Então a Bíblia diz que os lábios do justo é um manancial de água, porque saem coisas boas. Por isso que a Bíblia diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra. Tiago diz que um varão que conseguir domar sua língua é perfeito. Essa perfeição só em Jesus, sozinho não. Porque a língua é igual um palito de fósforo. Se sair fogo, pode incendiar até um posto de gasolina, incendiar todo lugar. Então uma única palavra, ela pode correr rapidamente e causar um problema sério. Por isso que às vezes numa discussão, às vezes numa situação de julgamento, é melhor ficar calado e só falar o que é correto. E na hora certa. Com a graça e a misericórdia de Deus, do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Porque o homem não pode dominar a língua, mas Jesus nos dá o domínio. Pelo poder do Espírito Santo, não pela nossa capacidade. Nós não temos a capacidade. Quando entra aquela raiva, fala um monte de coisa que não agrada a Deus. E ali saiu um monte de semente que cai na terra e vai brotar. E aí para colher não é fácil. Tem gente que entra para a igreja e colhe e quer ser livre do que plantou. Deus perdoa o pecado, mas a consequência a pessoa tem. A pessoa foi mentirosa a vida toda, mentiu para um monte de gente, revoltou um monte de gente, aí entra para a igreja. Jesus, o seu pecado, ele para de mentir. Mas aquela semente que ele plantou, é difícil deixar de colher por um tempo. Algumas pessoas veem o comportamento do ex-mentiroso, agora verdadeiro na presença de Deus, e considera e diz: rapaz, aquela pessoa era mentirosa, agora estou vendo que está correto. Então a justiça praticada pode até ajudar a apagar na memória das pessoas ou dos acusadores. Diante de Deus é apagada imediatamente quando existe um sincero arrependimento. Mas uma pessoa que vem lá do mundo, vem com coisas praticadas, ou até mesmo um crente, uma pessoa religiosa que viveu numa religião praticando prostituição, palavrões, um monte de coisa, ele colhe e às vezes quando vai servir a Jesus ele continua colhendo, mas Jesus dá a ele um conforto.
dando a ele a entender que ele deve colher por um tempo até aquilo cessar. Lembra do apóstolo Paulo? O que Paulo fazia antes de ter um encontro com Jesus, irmãos? Perseguiu o povo de Deus. O que aconteceu com ele depois que ele aceitou Jesus? Passou a ser perseguido. Mas Jesus não perdoou. Perdoou, mas ali é consequência. Eu fui numa igreja, a Lu, lembra disso? O rapaz disse que ele estava indo para um lugar e sem querer entrou na igreja, onde nós também fizemos uma visita perto de casa. Naquele dia nós estávamos com vontade de visitar. Ele disse que tinha matado 32 pessoas. Ele disse assim: irmãos, eu bem sei que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque eu fiz isso pelo Espírito das Trevas e nos meus pecados. Hoje eu sirvo a Jesus, mas sou perseguido pelas autoridades, porque estou sempre mudando de lugar, não posso ficar num lugar, tenho que ir para outro, e assim é a vida dele. Consequência. Deus perdoou? Perdoou. Mas o pecado praticado não é que ele vai ter que pagar, não. São consequências, entendem? O alto preço Jesus paga, irmão, mas é aquela consequência, porque feriu as pessoas, chegou a um ponto de causar um transtorno muito grande, e aquilo até acabar, até os seus perseguidores, os inimigos desaparecerem, a pessoa fica lidando com uma situação complicada. Por isso que é bom os mandamentos do Senhor. Viu como é que uma palavra aqui tem uma pregação? E vocês pensam que os apóstolos pregaram o quê? O Novo Testamento? Não tinha Novo Testamento. Quando alguém vier falar com você, aí vocês falam muito do Velho Testamento. Aí você diz para as pessoas, mas os apóstolos de Jesus pregavam o Velho Testamento, porque não existia Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito muitos anos depois. Não sejam bobos não, quando alguém vem conversar com vocês. Sejam espertos mesmo, falem a verdade. E outra coisa, Jesus diz assim: raiz não conhecendo as Escrituras. Não existia Mateus, Marcos, Lucas, nada disso. E ele disse: raiz não conhecendo as Escrituras. Gênesis a Malaquias. E aqui no Velho Testamento fala profundamente do santo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo diz: abriu a mente dos discípulos para compreender que o que dele, de tudo que dele está escrito na lei, nos salmos e nos profetas. Não falou no 1 Coríntios, 2 Coríntios, em Romano, não. Pode ler aqui, está escrito no Novo Testamento. Abriu o entendimento dos discípulos para eles compreenderem o que lá no Velho Testamento, na lei, no Salmo e nos profetas, está escrito de Jesus e da vida eterna e dos santos. Aleluia, glória a Deus. Então, quando vier um sabichão aí de teologia, vou falar com os irmãos, lembra disso, não fique... Outra coisa, pode falar com segurança. Vocês podem pesquisar na internet. Novo Testamento foi escrito. É o nome dado pelo menos, Novo Testamento. O Novo Testamento é a morte de Jesus na cruz. Por que o Novo Testamento? Porque o Antigo Testamento Testamento é um documento. Era um documento onde está escrito que alguém iria morrer e a sua herança ia passar para aqueles que seguissem a ele. Quando Jesus veio, aquele testamento velho passou a ter valor na vida e na morte principalmente de Jesus. Porque um testamento escrito só tem valor, o testamento é um documento. Esse aqui é o testamento, está escrito aqui que Jean, Gesiane, mas não sei quem, vai receber uma parte da herança do seu pai, seu José, Antônio, não sei dessa conta, né? Aí, mas o pai está vivo, então isso é o testamento, mas o pai está vivo, então fique quietinho que a herança ainda não é de ninguém. Mas o pai veio a falecer, agora sim, esse testamento tem valor. Pode ficar de posse da herança, é de vocês. É isso. Novo Testamento e Velho Testamento. Essas coisas eu vou falando e vocês vão gravando. Enquanto eu estiver aqui, irmão, o que eu puder transmitir para vocês, eu vou transmitir, vocês vão aprender. Em nome de Jesus. A escola vai ser boa e vocês vão aprender muitas coisas. Em nome do Senhor Jesus. Né? Então diz aqui, irmão, a boca do justo é manancial de vida. Olha, ainda diz aqui, manancial de vida. Que vida está falando? Já expliquei o que é o manancial. O irmão João guardou o que é o manancial, irmão João? Você guardou, irmão João? Manancial é uma fonte, ó, que mana, ó. Maná é mana, não é maná, é que mana de baixo para cima, assim, ó. É igual um chafariz. Manancial. Então, se a boca do justo é um manancial, né, de vida, que vida é essa, irmão? E demoraram muito.
Ele é a vida. É a eternidade, porque nós falamos de quê? Se nós falamos da vida eterna, de Jesus, dos conselhos, é para a vida eterna. Então as palavras de Deus nos conduzem à vida eterna, e Jesus é a vida. Então, manancial de vida é que do lábio de uma pessoa justa saem palavras da eternidade, aleluia, de Jesus Cristo, da vida eterna que é Cristo, é claro, né, irmão? Glória a Deus. Não, irmão João? Vida, quando a Bíblia fala em vida, é vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que vida que ele é? A vida eterna. Eu sou o caminho. O que significa isso? Eu sou o caminho. O que ele quis dizer? Veja bem, para ir para a casa do irmão João, irmã Zé foi lá para a casa com os irmãos ali no sítio, eu tenho que seguir um caminho. Se eu for para a casa do irmão João, não dá para ir para a casa do irmão Sandro, outro lugar. Eu tenho que seguir o caminho que vai para lá. Então, quando ele diz eu sou o caminho, significa que em Jesus, só Ele, através dele, e só Ele pode nos levar à vida eterna. Então, o caminho é por onde devemos caminhar, ou seja, pelos ensinamentos de Jesus. Quando ele diz eu sou o caminho, significa Jesus é os mandamentos dele que temos que seguir. Não é mandamento de Maria, nem de Pedro, nem de Antônio, é de Jesus, através, é claro, dos discípulos que eles ensinaram, né? Eu sou o caminho, a verdade, né? Você viu o ladrão roubando ali, aí você foi lá e entregou ele à polícia, você contou a verdade, né? Isso é uma verdade terrena, que pode ser animal ou diabólica, que pode te dar grande prejuízo. Deixa ser, irmão, deixa, só tira aí, bebê, só um negocinho. A verdade, ele diz, eu sou um caminho, eu sou uma verdade, eu sou uma vida. A palavra do português, a verdade, o caminho, significa que é o único caminho para a vida eterna. A verdade significa que ele é a única verdade. É porque os mandamentos do Senhor são verdadeiros, não são mentirosos, e que dura para sempre. E a vida, como nós falamos, a vida eterna. Aleluia. Estamos encerrando no versículo. Então, veja bem, é um manancial de vida. O 12 diz, o ódio excita contenda, mas o amor cobre todas as transgressões. Vamos terminar no 12, né? Como nós falamos, a hora já se foi. O ódio, irmão, excitar, vocês sabem a palavra excita? É a palavra que às vezes você não conhece, o senhor faz essas perguntinhas, só para vocês entenderem. Porque temos que estar atento o que significa. O ódio excita, quer dizer, acende, levanta, abre, começa a contenda. Então a pessoa, quando dá lugar ao ódio, a ira, ele pode entrar numa contenda muito feia. Por isso que a Bíblia diz assim, né? Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe a vossa ira debaixo do sol, ou seja, não deixa aquecer, não deixa excitar, não deixa acender. Fica quietinho, se humilha, gruda ali, morde a língua, morde o beijo ali, fica quietinho ali, porque quando o ódio entra e você dá lugar, sabe que vai vir um transtorno também muito grande. Por isso está escrito aqui, ó, né? O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. O amor cobre as transgressões, né? Então ele errou aqui, eu amo ele, o que eu vou fazer? Eu vou deixar, não vou querer nem saber o erro dele. Não é isso não. Se uma pessoa peca contra mim, transgride contra mim, eu por amor ao Evangelho, a palavra, eu não vou sair daí difamando o meu irmão, minha irmã, e nem vou conservar ódio e amargura no meu coração. Vou procurar ver as coisas boas que existem na pessoa. É assim que eu faço, irmão. Não é? Pode ser que algumas pessoas do lado de fora tenham algumas coisas ruins, mas procure encontrar coisas boas nessas pessoas. Não procure as coisas ruins, senão você só vai ver as ruins. Se você abrir os olhos para as coisas ruins na vida do seu semelhante, você só vai ver as coisas ruins. E esquece do que está diante do seu caminho. Uma vez cheguei para uma jovem da nossa igreja e disse assim, ela veio chegando no culto, eu senti, irmão, tem uma palavra para o senhor. Olha,
Quem observa os erros dos outros não enxerga as pedras que estão no seu caminho. Ela disse assim, puxa, hoje é a segunda pessoa que fala isso para mim. Deus me usou assim. De repente eu cheguei e falei. Isso pode acontecer aqui, eu vou falar uma coisinha para os irmãos, né? É Deus falando. Então, irmãos, quando nós estamos atentos à vida dos outros, esquecemos de olhar a nossa. Quando estamos julgando e condenando e vendo os erros das pessoas, e estamos esquecendo tantas coisas erradas que fazemos, principalmente com Deus. Por isso que o amor cobre uma multidão de transgressão das pessoas. Ao invés de você odiar, criar ódio, procura amar, perdoar. Aquelas transgressões serão cobertas. Serão cobertas. Não é? Não sei se Eclesiastes fala assim, não se apresse a irar-te, porque a ira abriga-se no coração do tolo. Achei Eclesiastes. Não te apresse a irar-te, porque a ira se esconde ou abriga no coração dos tolos. Então quem é sábio, irmãos, vai falar coisas boas, não vai ficar falando assim mal daquilo que fizeram com ele. Se eu fosse ficar falando, relatando quantas fofocas já fizeram de mim nesse mundo, esses 40 anos de evangelho, irmãos, eu perdoei, eu amei, eu abracei no mesmo dia quem falou coisas terríveis contra mim. O tapa no diabo, o soco no diabo foi muito forte. Porque quando alguém me contou, irmã fulana falou assim, me deu uma raiva, me deu uma ira que eu fiquei vermelho. Aí eu já não estava nem, eu estava trabalhando, já não sabendo o que eu estava fazendo, meus olhos já não estavam enxergando as coisas. Aí aquilo ali eu fui me encontrando, o Senhor tem misericórdia, o Senhor tem misericórdia. Fui lutando contra a minha carne. Aí fui lutando, aí lembrei dessas palavras, perdoar, amar. Aí quando foi chegando de noite, tinha que encontrar com as pessoas no culto. Eu não era pastor nessa época, muitos anos, meus filhos eram pequenininhos. Naquela época, irmão, aí eu, quando foi chegando tardinho, tomei meu banho, foi na hora do culto, aquele mal já tinha saído. Quando eu cheguei, eu olhei para a pessoa, irmã, paz do Senhor Jesus, amém, e tal, abracei, aquela coisa. Eu ainda não estava pastoreando. E ali eu senti uma coisa tão diferente. Era estranho para mim, mas era bom e diferente. Eu consegui vencer um mal sem pecar. Eu consegui vencer um ataque contra mim sem pecar. Então cumpri essa palavra. O amor cobriu a transgressão. O amor prevaleceu. Porque a função do diabo, olha só, sejam espertos, irmãos. Sejam espertos. A vontade do diabo é usar alguém para você ficar com raiva dela. Só isso. O seu coração fica contaminado e você está fora do caminho. Está dentro da igreja, mas está fora do caminho. Está fora da palavra. A função dele é fazer isso. Te deixar com raiva, amargurada. A função dele é essa. Contaminar o seu interior. Ele não está preocupado se você está comendo bem, está cheio do dinheiro, está cheio do ouro, está cheio da prata, cheio para ele. O diabo quer estragar o seu interior. Se tem algo que estraga o seu interior, ele vai te atacar. Mas o amor vai cobrir a transgressão, o ataque. Por isso que Jesus disse para os discípulos: amor, vou mandamento que dou para vocês, que vocês amem uns aos outros. Os discípulos entenderam isso mais tarde, que o amor ajudava muito eles conviverem juntos sem estar em transgressão contra Deus. Porque uma pessoa, irmãos, que não ama, ele facilmente é contaminado no seu coração. Ele tem dificuldade de perdoar, tem dificuldade de esquecer. Ele busca Deus, quer alívio, quer as bênçãos, mas ele não perdoa e não esquece. Não esquece. Diz assim: não, eu não guardo no coração não, mas a boca confessa. Porque Jesus diz assim: fala a boca, achei o coração. E se uma pessoa constantemente toca naquele assunto, conta uma situação e diz que não tem mágoa no coração, é mentiroso. Porque o seu coração incita ele, faz ele falar: fala aí aquilo que aconteceu, fala dos seus sentimentos, fala. E a pessoa constantemente está anunciando o problema. É porque tem mágoa no coração, o coração está magoado. Então o coração sente falar aquilo, ele está ruim, ele está passando mal. Mas a pessoa tem um coração sadio, amando, ele não quer nem saber mais. Isso eu já esqueci. É passado, você é defunto, não quer nem desenterrar mais, não cheira mal. Fede, né? Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Semana que vem tem mais.